Namastê, como estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos dar, continuidade no nosso Clube do Livro, para ouvir os 3 principais textos que resumem as principais filosofias religiosas do mundo. Lemos o Sermão da Montanha no início, né? E eu tenho uma frase para compartilhar com vocês, que minha aluna repassou, do livro do Berto Roden. Ele tem um livro também, que é o Sermão da Montanha todo, né? E nesse livro tem uma frase que Gandhi, Mahatma Gandhi, falou: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gandhi entendeu, né? A importância da filosofia que contém em todo o Sermão da Montanha. E nós fizemos os 2 primeiros vídeos falando, lendo o Sermão da Montanha da Bíblia e do livro Jesus Nazareno do Berto Roden. E agora estamos dando continuidade no livro Bhagavad Gita, também do Berto Roden, né? Esse meu livro aqui velhinho, mas que me ajudou tanto. E hoje vamos ler o 3º capítulo, Yoga de Ação. Então, neste capítulo, aborda Krishna o assunto básico da Bhagavad Gita e de toda a filosofia cósmica da Índia, o reto agir, Naiskarman, substituindo o falso agir, Vikarman, e o não agir, Akarman. Eu vou ler de novo. Então, tem o reto agir, Naiskarman, substituindo o falso agir, Vikarman, e o não agir, Akarman. Aqui todo mundo quer entender o que é o reto agir, então, né? Existe no Oriente uma tendência de passividade, convencida de que todo o agir do homem é profano, é negativo, mau, pecaminoso, porque o homem profano age em nome e por amor ao seu ego, que é uma ilusão. Krishna, porém, e outros mestres iluminados não advogam essa passividade, do não agir, mas recomendam uma terceira atitude, equidistante do falso agir do profano e do não agir do místico. Insistem no reto agir do homem cósmico. O reto agir consiste em agir em nome e por amor do eu. Central Atman do homem. Embora o ego periférico, Aham, possa servir como canal e veículo dessas águas vivas que emanam da fonte divina do homem. Para que seja possível essa terceira atitude do homem, é indispensável que o homem conheça intuitivamente seu eu central, que em sânscrito se chama Atman. Nos livros sacros do cristianismo, aparece como alma ou espírito. E na filosofia e psicologia ocidental é denominado eu, self, selbst. No Evangelho do Cristo, este eu central do homem aparece muitas vezes como Pai, luz, reino de Deus, tesouro oculto, pérola preciosa, etc. Quando o homem age em nome e por amor desse eu divino, embora através do seu ego humano, não somente não acumula débito ou karma, mas também se liberta dos débitos do passado já existentes. De maneira que na Bhagavad Gita, Krishna atinge o zênite da autorrealização do homem, baseada no mais alto conhecimento do seu ser divino, formando perfeito paralelo às palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui, então, esses foram os comentários do Berto Roden para este capítulo. Agora vamos à leitura da Gita. Disse Arjuna a Krishna: Senhor bendito,
Se é verdade que mais vale a sabedoria do que a ação, por que então me convidas para me envolver nessa luta horrível? As tuas palavras contraditórias encheram-me de confusão a mente. Pelo que dize-me claramente, qual dos dois caminhos é melhor para mim? Responde Krishna a Arjuna. Já te disse, ó príncipe, dois caminhos de libertação se abrem diante de ti. O caminho da sabedoria para os que estão dispostos para meditar e o caminho da ação para os que preferem agir sem apego. Entretanto, esses dois caminhos são um só. Ninguém se liberta da escravidão do seu agir pelo fato de não agir. E ninguém atinge a perfeição interior só por desistir da atividade externa. Ninguém pode existir um só momento sem agir. A própria natureza o compele a agir, mesmo sem querer. Pensar também é agir no mundo mental. Quem é externamente inativo, mas cede a desejos internos, esse se ilude a si mesmo. Mas aquele que, pelo poder do espírito, alcançou o perfeito domínio dos seus sentidos e realiza todos os atos externos, ficando internamente desapegado deles, esse homem possui sabedoria. Cumpre, pois, o teu dever consoante a lei. Atividade é melhor que inatividade. Até a conservação do teu corpo exige ação. Nem há santidade sem ação. Toda ação que não for praticada com um ato de culto divino redunda em escravidão. Pelo que, Arjuna, se livre do apego e pratica os teus atos como um culto divino. Sejam as tuas atividades atos de adoração. No princípio, quando o Senhor da criação fez os homens, ele lhes infundiu o anseio da perfeição, disse-lhes: ide e realizai a lei do vosso interior. Multiplicai-vos, e pelo cumprimento da lei interna tereis abundância de tudo. Descerá sobre vós a bênção dos seres superiores, se os cultivardes, e a prosperidade que demandais vos será dada como prêmio do culto que lhes prestardes. Aquele, porém, que goza os dons dos seres superiores... desculpa, bati aqui na câmera. Então, vou voltar aqui. Aquele, porém, que goza os dons dos seres superiores e prospera com seus favores, mas retém tudo para si, sem nada restituir aos céus de onde veio, esse é ingrato e ladrão. Os sábios, libertos da sua ignorância, vivem do fruto das suas atividades espirituais. Mas os que trabalham somente por lucro pessoal procedem mal e colherão o fruto dos seus atos maus. Tudo vive do alimento material, mas o alimento material vem do imaterial. O imaterial é produzido pela invisível essência dos atos. A fonte dos atos é Brahman, aquele Brahman com N no final, que eu já expliquei na outra aula, né? Na outra aula, desculpe, no outro vídeo. Ele vai explicar também aqui, ó. Brahman neutro é a divindade universal, a essência absoluta. Brahma, masculino, esse Brahma, sem o N final, né? Masculino, é o Deus criador, a existência relativa. Como Brahman, que é o N no final, é o Deus transcendente, incognoscível, pelo cognoscente finito. Como Brahma, sem o N no final, é o Deus imanente em qualquer criatura e, portanto, cognoscível pelo cognoscente finito. Como Brahman, com N no final, é Deus, tanto o todo como o nada, ambos inatingíveis pelo conhecedor finito, somente como Brahma, sem o N no final, o algo imanente na criação
é que o conhecedor finito pode ter consciência da divindade. Embora sempre imperfeita, uma vez que o conhecido está no cognoscente, segundo o modo do cognoscente. Então, né, são palavras filosóficas aqui, né, um pouquinho complexas que ele explica, mas é só para explicar, então, a diferença, né, desse Brahman, que é o Deus único, que é o monismo que existe no hinduísmo da Índia, que acredita nesse Manam, mas é um Deus imanente, realmente transcendente, né? Que eles acham que daí nós, como seres finitos, não temos acesso a ele. Enquanto eles colocam daí aquela trindade Brahma, Shiva e Krishna, esse Brahma, só com o A no final, sem o N, esse eles falam que é o Deus que nós, seres finitos aqui, conseguimos atingir, e que é essa conexão dessa luz divina que nós temos dentro de nós, que é mais fácil de atingir para depois atingir esse imanente, transcendente, aí, esse Deus único. Né? Uma forma didática que o hinduísmo usa para nos trazer um pouco a questão racional de Deus, né? Que é uma coisa tão irracional, né? Tão transcendente. Ele só quis colocar um paralelo explicando isso, né? O uno que enche o universo está presente em todos os atos. Então, esse Brahman, ele fala, é o uno, né? Que é a questão do monismo indiano, hinduísta. O uno que enche o universo está presente em todos os atos. Quem não observa isto, Arjuna, quem recusa cumprir a ordem do mundo mediante seus atos e só visa o seu gosto pessoal, esse aberra do seu destino e vive em vão. Mas quem habita no céu do seu divino eu, em harmonia consigo mesmo e seus desejos, esse não age mais por um dever, pois já não é ele que age, uma vez que todos os motivos pessoais deixaram de existir. Né? É as mesmas palavras, né, que Jesus nos traz, né? Não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim, né? Porquanto esse homem é uno com aquele que não é afetado pelo que acontece ou não acontece no mundo externo, nem carece de auxílio algum. Pelo que realiza o teu trabalho para que aconteça o que deve acontecer, mas age sem apego nem interesse. Assim atingirás o Ser Supremo e entrarás na perfeita quietação nirvana. Janaka e outros heróis alcançaram perfeição por meio de obras e ajudaram a humanidade. Janaka era o pai da Sita, né, que é a encarnação anterior de Krishna, né, que veio como Rama, casou com a Sita, né, e Janaka era o pai dela, né. Ele era um rei muito, muito evoluído, assim, né? E ele era um rei da Karma Yoga, da ação, né? Ele ia plantar junto com é, os cidadãos dele, né? Que os cidadãos do reino dele que habitavam, que eram os plantadores, o rei ia lá plantar junto com eles, né? No nível de humildade que tinha esse rei, né? Assim, age também tu por amor à humanidade. Os outros aceitam o que o sábio lhes dá. As multidões imitam o exemplo dos mestres, sem pensarem se é bom ou mal. Na tríplice manifestação do meu universo, tríplice manifestação é o Brahma, Shiva e Vishnu, né? Eu não sou forçado a agir. Nada há que me prenda ou que me procure possuir. E, no entanto, estou presente e ajo sem cessar em todas as coisas. Se eu não agisse sem cessar e me retirasse das minhas manifestações, aqui ele está falando como ele, como o Krishna, né? Ele é a encarnação de Vishnu, que é uma das manifestações de Deus. Ele está falando em nome de Deus por essa conexão dessa manifestação de Vishnu, ele sendo a encarnação de Vishnu, né? Então vamos repetir aqui, ó. Se eu não agisse sem cessar e me retirasse das minhas manifestações, a humanidade em peso ficaria sem luz, nem orientação, e acabaria por se perder. Se por um só momento eu deixasse de agir,
pereceria o mundo inteiro. E aí, Bertoldo vai nos explicar. Deus é pura atividade. Aristóteles fala isso. Meu Pai age sempre e eu também ajo. Jesus Cristo fala isso. A realidade, dizem os grandes filósofos, não é um ser estático, sem to be, mas um devir dinâmico, whether to become, é um filósofo inglês, né? Paralelamente a essa intuição espiritual, descobriu a ciência nuclear nos nossos dias que o mundo físico, que aos nossos sentidos parece ser estático e sólido, é na realidade um processo dinâmico e fluido. No seu livro sobre o campo unificado, afirma Einstein que a substância de todas as coisas, desde o hidrogênio até o urano, é luz cósmica, radiação. Então, né, voltando na frase, né, se por um só momento eu deixasse de agir, pereceria o mundo inteiro, vítima do caos, e minha seria a culpa da ruína da humanidade. Assim como o insensato se esforça por realizar seus desejos com apego, do mesmo modo deve o sábio esforçar-se por realizar os seus trabalhos, liberto da ilusão do ego. Não se limite o sábio a querer iluminar os que estão apegados aos sentidos e aos atos sensoriais, instruindo-os com palavras. Pratique ele mesmo atos livres de apego, tendentes à realização do eu. Destarte conduzirá os ignorantes à sabedoria por meios de atos. Todos os trabalhos e ações têm a sua origem nos três tributos da natureza. O insensato, obcecado por orgulho, quando realiza uma obra, pensa: sou eu que faço isto, fui eu que fiz aquilo. Mas aquele que conhece, na verdade, as forças que movem a natureza, governam o mundo invisível e conferem aos corpos as propriedades que eles possuem por algum tempo, esse não está ligado por tais obras, embora trabalhe e as realize pessoalmente. Quem não conhece as forças ocultas pelas quais a natureza realiza suas obras, é ligado pelas obras da natureza. O sábio, porém, que conhece a verdade, não deve favorecer o erro dos outros. Tu, porém, Arjuna, refere a mim, a fonte do ser, todos os teus atos. Supera todos os desejos pessoais e egoísmo. Liberta-te do apego e da tristeza. Os que estão repletos do meu espírito e cheios de confiança praticam desta doutrina. Encontraram redenção por meio das obras, as quais, neste caso, não são obras minhas. Aí o Berto Rodin dá uma nota aqui, né? Agir intensamente, sem ser escravo de nenhum dos seus atos, é esta excelsa sabedoria que permeia todas as páginas da Bhagavad Gita. Então, eu vou ler de novo, né? O ouro aqui da Bhagavad Gita. Agir intensamente, sem ser escravo de nenhum dos seus atos. É esta excelsa sabedoria que permeia todas as páginas da Bhagavad Gita. O homem ocidental vive via de regra, é dinamicamente ativo e escravo de sua atividade. O oriental é inclinado a ser estaticamente passivo. Nenhum dos dois se guia pela suprema sabedoria. Assim como, em geral, o cristão ocidental não se guia pela sabedoria crística do Evangelho, que diz professar. De modo análogo, o místico oriental nem sempre orienta a sua vida pela mística dinâmica dos seus grandes mestres. Atividade dinâmica e passividade estática. São dois extremos do Ocidente e do Oriente. Passividade dinâmica ou atividade mística seria a suprema sabedoria e perfeição que poucos alcançam. Quando surgirá sobre a face da Terra esse homem cósmico? Esse é um
Uma nota do Bertoldi, né? Aquele, todavia, volta a falar de Krishna, né? Aquele, todavia, que cheio de ego, complacência, desprezar a lei e a mim, que julga trabalhar muito e age sem fé nem compreensão, esse é insensato e acabará na perdição. Age também o sábio, consoante a medida da sua sabedoria. A atividade de cada criatura nasce da natureza do seu ser. Ninguém pode subtrair-se à lei que o governa. Os objetos sensórios governam os sentidos, criando amor ou ódio no coração do homem sem critério. Não permitas que algum desses dois te domine, porque são poderes que obstruem o caminho da autorrealização e da paz. Melhor é viver segundo a consciência própria, mesmo imperfeitamente, do que guiar-se com perfeição pela consciência alheia. Melhor é morrer no cumprimento do dever do que viver com temor à mercê de instintos inferiores. Fala Arjuna. Qual o poder, mestre, que impele o homem a cometer pecado e contra sua vontade o obriga a isto? Fala Krishna. É o veemente desejo... Ai, desculpa. Saí da câmera. Deixa eu ver se ela pega de novo aqui. O foco. Vou só fechar e voltar ela para pegar o foco novamente. Essa câmera é sensível, não posso mexer muito rápido, desculpa. Vamos voltar então aqui, né? Então o Arjuna perguntou: qual o poder, mestre, que impele o homem a cometer pecado e contra a sua vontade o obriga a isso? Fala Krishna. É o veemente desejo oriundo do amor à posse. É este o maior inimigo do homem, vítima da ignorância que o leva à perdição. Roberto, vou dar uma pequena nota aqui. A cobiça é a raiz de todos os males, está escrito na Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas, Jesus o Cristo, né? Assim, como a chama é envolta em fumo, como o espelho se cobre de pó, como o embrião é circundado pela membrana no seio materno, assim é o eu do homem envolto pelos desejos do mundo objetivo. Até o sábio, Arjuna, é tentado pelo fogo do desejo, seu contínuo inimigo, que com disfarces vários o alicia. Os sentidos, o intelecto e as emoções são o habitáculo desses desejos objetivos. São eles que anuviam a razão e roubam ao homem que a ele sucumbe a luz do conhecimento. Pelo que, nobre rei dos lutadores, controla os teus sentidos e governa o coração. Supera esse mundo objetivo e instiga ao mal e destrói a sabedoria. Não, supera esse mundo objetivo que instiga ao mal e destrói a sabedoria, né? O mundo objetivo que faz isso. Fortes são os sentidos. Sentidos em sânscrito é chamado de kama. E o Kama Sutra, né? Que é bem conhecido, que é o livro que, né, dizem todas as questões sexuais, tem toda uma questão de conhecimento que foi tirado desse livro, né? Mas a gente lembra, né? Kama Sutra como desejo dos sentidos, né? Kama é sentidos, né? Mais forte é a mente, manas, nossa mente inferior, em sânscrito chamado manas. Mais forte ainda é a alma, buddhi, essa conexão de alma. E acima de tudo está a luz divina da verdade, Atman, nossa verdadeira luz divina, né? Uma vez que conheceste o Eu Supremo, supera os sentidos, a mente e as emoções. Pelo poder do Eu Sou, ele coloca Eu Sou em maiúsculo. Pelo poder do Eu Sou, derrota os teus inimigos, que em formas várias se te apresentam. E aí ele vai dar uma última nota. Nessas últimas palavras aparece nitidamente o sentido simbólico da luta que Arjuna enfrenta
Os inimigos que usurpam o trono da alma são os sentidos, a mente e as emoções. Né? Então, não é esses inimigos, esses parentes que ele fala que está vendo na frente, né? É todo esse inimigo interno nosso mesmo, né? Temos que superar os sentidos, a mente e as emoções, que devem ser superados para que o príncipe espírito alma possa ocupar o trono que lhe compete e proclamar o reino de Deus. Arjuna, o irridento, deve ser redento por Krishna, o Redentor. E esse Krishna Redentor dormita também nas profundezas da alma de Arjuna. O homem irridento, porém, redimível. Essa mesma doutrina do Cristo interno no homem vai através de todo o evangelho, embora as teologias eclesiásticas tenham interpretado dualisticamente esse grande monismo místico do evangelho do Cristo. Terminamos então este capítulo com essa grande comparação do Berto Roden, né? Também aqui, Krishna nos revelando quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? E como podemos superá-los. Mas em breve, nos outros capítulos, teremos mais detalhes de tudo isso. Então, agradeço a todos que estão fazendo essa audição do nosso Clube do Livro. Desejo a vocês ótima semana. Eu tenho tentado gravar e postar sempre às quintas-feiras, né? Quem estiver acompanhando. Então, geralmente quinta-noite ou sexta de manhã no máximo, já vai estar o novo vídeo lá no canal dos capítulos da Bhagavad Gita, por enquanto. Então, agradeço, desejando ótima semana. Namastê, Om Sairam, Om Kriya Babaji Namaon.